O deputado Ivan Valente está com um problema sério de agenda, ele vai fazer uma fala breve, falar da sua experiência no Código Florestal. A gente agradece a presença dele, sabe das dificuldades que são, né, no sábado atribulado. Então, com a palavra aqui o nosso deputado federal Ivan Valente, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a todos que organizaram esse evento, nossos debatedores, e pedir desculpas porque estou entre uma agenda e outra de manhã e agora depois da 1h, e só vim prestigiar porque a área ambiental para mim é essencial, que nós temos cada dia uma novidade no Brasil, né? E eu diria que os grandes inimigos hoje, o que eu chamaria de interesse público da defesa do meio ambiente, é a bancada ruralista do Congresso Nacional. Isso é uma bancada de ricaços, entende? Que se elege à custa da boa-fé dos pequenos produtores, né? E são os responsáveis hoje, primeiro, a favor do trabalho escravo. Eles continuam defendendo o trabalho escravo, da pistolagem no campo, continuam matando camponeses e indígenas, né? E o interesse econômico, que é você exportar para o exterior uma quantidade enorme de soja, de cana, álcool, né? Açúcar, milho, carne, né? Os maiores exportadores de carne do mundo, né? No Brasil, e o retorno disso para os brasileiros, na verdade, é pequeno, porque quem coloca mesmo uma comida na mesa do trabalhador é a agricultura familiar, que é pequena agricultura, se for no supermercado. Porque eles exportam em grão. Então, se você exporta café, você está exportando uma quantidade de sacas de café, né, e que o valor que você exporta depois volta industrializado da Alemanha, de saquinhos de café, e custa 10 vezes mais. Então nós somos exportadores de matéria-prima. Nós exportamos soja para os portos europeus. E aqui tem gente passando fome no Brasil. Então, nós somos o maior exportador de carne do mundo. A grande maioria do povo brasileiro não come carne, ou come carne de terceira, certo? Então, e eles falam que precisam expandir a fronteira agrícola. O que é expandir? É você avançar sobre as florestas, né? E eles acham pouco. Agora, só para dar um número para vocês, eu não quero encher vocês de números, mas nós temos 70 milhões de hectares de terras plantadas no Brasil e 160 milhões de hectares de pasto para gado. Muito mais do que o dobro do que a área plantada para gado. A nossa produtividade agrícola, a pecuária, é 1 boi por hectare. Ou seja, 1 boi para cada 10 mil metros quadrados. A Holanda é 8 vezes mais. Então, com isso, eles querem avançar sobre terras da União. Por isso que agora, o grande inimigo deles virou os indígenas. Porque existem reservas indígenas que não foram demarcadas, outras que foram homologadas e eles querem reverter. Então, o grande inimigo dos ruralistas agora são os indígenas, que é a emenda constitucional 215 foi formada a comissão especial essa semana, para que o Congresso determine quem demarca a terra. Ou seja, não é mais o Poder Executivo, é a maioria ruralista do Congresso Nacional. E nessa lógica toda, eles estabeleceram uma ação que é programada, né, em que eles estão legitimados pela ideia de que a maior riqueza nacional é o agronegócio. Não é nem a indústria, nem o serviço, é o agronegócio, a sua exportação. Então, todos precisam da gente, né? Então, o problema não é que nós não precisamos plantar, é o que plantar, como plantar e quem é beneficiário daquilo que se planta no nosso país, certo? Então, eles fizeram a reforma do Código Florestal
esse caderninho que vocês receberam, um resumo que eu fiz aqui, é mais ou menos o seguinte: eles anistiaram praticamente todos os desmatamentos no Brasil, todas as propriedades, até 4 módulos fiscais, 92% das propriedades foram anistiadas. Então você não precisa mais recuperar nada, entende? E essa era a grande questão do Código Florestal. Segundo é invadir as áreas de preservação permanente e as áreas de proteção, as reservas legais. As reservas legais. No Brasil, é só ver aqui, olhar o entorno, vindo para cá pela estrada de Cabiciri, mas teoricamente toda a propriedade tem que ter na Amazônia 80% preservada, no Cerrado 35% e aqui no resto do país 20%. Na verdade, eles já invadiram isso tudo e eles anistiaram essa questão. Segundo, isso é a reserva legal. As áreas de preservação permanente são áreas especiais, áreas de risco, topo de morro, de costas e particularmente a beira de rio, ou seja, as matas ciliares, as matas que protegem os rios. Então eles querem encurtar as matas ciliares, porque uma grande parte já está devastada. Para quê? Para esticar o roçado até a beira do rio, para assorear o rio, para depois das enchentes e assim por diante, assim como a ocupação dos morros são feitas. Se você pegar a tragédia de Teresópolis e Petrópolis no ano passado, com milhares de mortes, todas as ocupações foram feitas irregularmente, ilegalmente, e causaram muitas mortes e muitos estragos. E quem permitiu? A administração. Quem permitiu? O poder econômico. Quem permitiu? Os governantes, os gananciosos, os donos de hotéis. Entende? Lá em Petrópolis eram hotéis de luxo, não foi só os pobres que estavam na ribanceira, não. Eram hotéis de luxo também que foram invadidos. Então, queria colocar para você, a professora já não está mais aqui, né? Ela falou assim: mas nós temos que entender o seguinte: em política você faz escolha. Na política tem direção. Não é porque o povo elege as pessoas que você escolheu, eles fazem o que eles querem. Não, nós estamos aqui para fiscalizar e para controlar. Se fosse assim, não ia mudar o Brasil. Então, em política se faz escolhas. O governo federal cedeu aos ruralistas porque ele precisa de uma base para votar os outros projetos lá. Os ruralistas chantageiam eles todos os dias. Eles são dos votos dos deputados ruralistas, fazendeiros. Mas ele arca por ser um governo conservador, um governo que acaba fazendo medidas anti-povo, e anti-meio ambiente. Então, tudo tem lógica. Eu sou daqueles, como socialista, digo a vocês: o que está atrás de tudo isso aqui é o sistema capitalista. Isso não quer dizer que os socialistas não cometeram erros, cometeram muitos. Inclusive, tem que ser criticado, tem que aprender com os erros. Porque nós acreditávamos que os recursos naturais eram infinitos. Então você pode extrair minério, o que você quiser, usar a água que você quiser, e devastar as florestas como você quiser, porque sempre vai ser infinito. Não, à medida que o planeta vai sendo ocupado, os países vão crescendo, tem consequências. Quando você ocupa a várzea de um rio, o vale de um rio, pega o Tietê, ou qualquer um, foi reedificado. Aí o cara não sabe por que tem enchente, porque a várzea do rio é do rio. Então quando vem o volume de águas, ele ocupa, e aí ele vaza, e aí as pessoas estão morando na várzea do rio. E aí elas vão sofrer com as enchentes. Não adianta você só canalizar o rio, botar cimento, porque não há absorção. Quer dizer, a população não é educada nisso, a população é educada para assim: se eu tenho um quintal, eu vou cimentar. É mais bonito o cimento do que a terra. Só que aí não há absorção de água e tudo se canaliza e tudo vai rapidamente parar no riacho, no rio, e depois no rio Tietê, que é o vale maior. Então, tudo isso é planejamento urbano, é planejamento do desenvolvimento econômico e tem razões de ser. Quer dizer, quando você planeja uma sociedade em que cada um quer ter um automóvel,
que é o que está acontecendo hoje. Você estimula o sujeito a pagar em 10 anos um automóvel e você desestimula o transporte urbano, né? Ou seja, os nossos governantes agora, que o governo do Estado de São Paulo, estão há 20 anos no poder. Eles fizeram 1 quilômetro de metrô por ano. A Argentina tinha metrô desde 1917. A Argentina, não estou falando de Paris nem de Londres, que é mais antigo ainda, tá? Eu estou falando aqui do nosso vizinho, tá? Por quê? Porque a indústria automobilística tem um peso enorme, inclusive sobre os operários metalúrgicos. Ontem mesmo, os metalúrgicos do ABC foram pedir para o ministro não colocar os carros com a airbag, que é aquela proteção da bolsa na frente, e o freio ABS, que salva vidas, porque isso ia encarecer os carros e diminuir um pouco o emprego no ABC. Ou seja, a segurança, a vida das pessoas é inferior a manter meia dúzia de emprego. E tem outro tipo de emprego, não precisa ser de carro, não precisa ser de automóvel. Você pode gerar outro tipo de emprego. Aqui, o nosso país, o Serra deu 4 bilhões para as empresas automobilísticas de subsídio. O Lula deu mais 4 bilhões, deu 8 bilhões. E depois de 4 meses, as empresas automobilísticas, toda a Ford, Volkswagen e tal, mandaram 12 bilhões para o exterior a título de remessa de lucros. Quem pagou a conta? O povo brasileiro. Para que modelo? Para andar a 12 km por hora em São Paulo, na média. Aí o sujeito põe o iPhone aqui no vidro, fala assim: eu prefiro ficar 3 horas aqui do que o transporte coletivo de massa. Irracional, que é a poluição sobre todos os aspectos, né? Então, essa é a irracionalidade. O que acontece aqui na área urbana, que a professora e o nosso companheiro também já colocou aqui, é a parcela urbana e tem a parcela rural. Na parcela urbana, eles já violentaram todo, ou seja, é muito raro você ver um rio que tenha mata ciliar nos grandes centros. Isso já não existe mais, né? A propriedade se sobrepôs a tudo. Só que a propriedade na Constituição tem uma função, existe a função social da propriedade. Então o proprietário não pode falar: isso aqui é meu, eu faço o que eu quiser. Então o sujeito vai lá, pega a motosserra, rapa tudo. Se ele tiver um riozinho lá atrás da casa dele, ele vai lá e aterra o rio. Ele não pode fazer isso, entende? Porque ele atinge o vizinho dele, e o outro vizinho, e a sociedade que é do entorno e a sociedade como um todo. Então, o que os que querem apenas lucro na sociedade, né, tem a ideia de que eu tenho a propriedade e eu posso fazer o que eu quiser. Nós vamos contrapor outra ideia, a função social da propriedade. E a função social da propriedade, para isso é que nós temos que fazer uma reforma agrária no Brasil e não ter gente que tem mais terra do que o estado de Alagoas inteiro, uma única pessoa, entende? E não você ter as condições para que o produtor de soja de Mato Grosso pegue a motosserra dele e elimine todas a floresta existente. Isso aí, inclusive, é um raciocínio não só antiecológico, ele é um raciocínio tolo, burro, porque se o produtor não sabe a engenharia ambiental hoje, e os grandes estudiosos, quando nós discutimos o Código Florestal lá no Congresso Nacional, nós nos opusemos ferrenhamente a ele, nós não estávamos nos baseando no olhômetro, nós consultamos os maiores cientistas do Brasil e até internacionais, né, para dizer o seguinte: se você tiver 20% da sua propriedade como diz a reserva legal obrigatória, ali significa que você vai ter polinização, ou seja, insetos, pássaros, entende? Que vão ajudar a distribuir sementes por ali, umidificação do terreno, entende? Proteção contra pragas, entende? Contra ventos. Então aumenta a produtividade agrícola. Se você tiver uma plantação de maracujá do lado de uma floresta, ela aumenta 100% a produtividade, o café 40%, e assim por diante. Então, até do ponto de vista político, científico, eles já deviam ter adotado isso. Então, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência foi lá e levou um livro
eu discuti com eles, e o relator do projeto era o deputado Aldo Rebelo. E o deputado Aldo Rebelo foi para o lado dos ruralistas. Eu nunca vi comunista, não se faz comunista como antigamente. Ele foi para o lado de lá e apoiou o relatório ruralista que ele fez. Para falar para a sociedade brasileira, com o Congresso da Ciência, teve só dois deputados convidados. O Aldo Rebelo, que era o relator, e eu, pelo outro lado, pelo lado ambiental. Dos 25 do grupo de trabalho de cientistas, dos 25 cientistas que fizeram parte do grupo de trabalho que produziu o relatório, 24 ficaram comigo. E um deles, tinha um nome aqui no meio, chamava Alisson. Depois eu fui ver, era Alisson Paulinelli, ministro da Agricultura da ditadura militar no governo Médici e criador de café em Minas, porque ele era a favor da plantação de maçã, de uva, de café, chamadas lenosas, né, em topo de morro. E ele era produtor. E aí nós vamos descobrir que, na verdade, vocês vão falir toda a indústria da maçã, da uva, do café. Mentira. Aí nós vamos levantar, a SPPC levantou, não dava 4% em região de montanhas. Assim como, por exemplo, o cara fala assim, você não pode tornar as várzeas área de preservação permanente, porque tem que plantar arroz na várzea. E aí nós vamos descobrir que apenas 2% da plantação de arroz estava dentro da várzea. E são os cientistas que falaram. Então, mas como o interesse econômico predomina sobre o interesse público, o interesse social e o interesse do futuro e das futuras gerações, o que acontece? Eles vencem, porque no fundo eles são os reis do poder econômico e o governo cede. Então, a discussão do Código Florestal, ela foi uma discussão que aparentemente é distante de quem está na cidade, mas não é. Ela diz respeito ao conjunto da sociedade brasileira. Então, não existe condições de você ter um meio ambiente equilibrado e, inclusive, uma maior produção, uma racionalidade econômica e outro modelo econômico, você não pensar que o Brasil, apesar da nossa pobreza grande, o Brasil não é um país pobre. Pobre é o povo brasileiro, que a distribuição de renda é que é perversa. Assim como o Brasil é um país rico em biodiversidade, a maior biodiversidade do planeta, o maior número de espécies vegetais e animais do mundo está no Brasil. Porque nós temos ecossistemas fabulosos, como a Mata Atlântica, que só restou 7%, que é aqui também, a parte aqui, né? A Amazônia, o Cerrado e tantas outras. Você perguntou sobre essa Sabesp, não é verdade? Muito bem, você está com um problema real, que é a água potável aqui na grande São Paulo. Eu vou lhe dizer que o Brasil é a maior reserva de água doce do mundo. Tem gente passando sede, numa grande cidade. Nós temos 12% da reserva de água doce do planeta. Só é menor que a do Canadá, mas o Canadá está congelado, lá em cima, no Alasca. Então, com essa água toda... Siri tem muita, em Morumbi, ali no Caxingui, tem água potável, nós podemos estar vendendo, nós compramos. Exatamente, quer dizer, o problema é que quem se apropria da água, essa semana passada mesmo, resolveu-se explorar gás de petróleo, só que de xisto. Xisto é uma pedra, na verdade, que você detona por fracionamento com água, lá a 1000 metros de profundidade. E aí você pega o lençol freático. Lá embaixo. O Brasil tem um dos maiores aquíferos do mundo, o aquífero Guarani. Você sabe que todo o território brasileiro é varrido pelo aquífero Guarani. Tem cidades que não tem água que vem de rio nem é tratada. É o caso de Ribeirão Preto. Puxa direto como se fosse um poço artesiano, inclusive sugando o aquífero Guarani. Lá no Paraná, em outros lugares do Brasil, em Sergipe, na Bahia, eles estão tentando fracionar o gás. Foi feito o leilão contra a nossa vontade. Nós entramos com um projeto de decreto legislativo para assustar o leilão. Você fala, por que isso tem a ver? Tem a ver, porque está começando a utilizar a água que é de todo mundo, a água potável do mundo, não só água superficial, mas a subterrânea também, de qualidade. Então, o que eu quero
dizer para vocês o seguinte: a questão ambiental, ela permeia toda a política, toda a produção econômica, a racionalidade de um projeto, né? Então, por isso que o projeto ambiental ecológico, ele é revolucionário, no sentido de que você não trabalha com a lógica do lucro, você tem que trabalhar com a lógica da defesa da sociedade, da vida, né? E aí você vai enfrentar cada dia um obstáculo. Então é lógico que em cada cidade, em cada município, cada bairro que você criar com a consciência ambiental, na escola, com a juventude, quando você forma uma área de preservação ambiental, entende? Quando você cria o sistema de unidades de conservação, que agora os ruralistas querem derrubar, foi aprovado lá em 2000, os NUC, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, você está defendendo aquilo que nós chamamos assim das futuras gerações, né? E é por isso que hoje ela se tornou uma luta que hoje enfrenta, não tem mediação, entende? É uma mudança de modelo. Quando nós estamos lutando consequentemente pela defesa do meio ambiente, nós estamos na verdade discutindo um novo projeto de sociedade. Aí você pode pegar, você quer a área de transporte, vai falar o seguinte: essa ideia de você ter um automóvel para cada cidadão, ou um consumo de energia, olha só, os Estados Unidos têm 6% ou 5% hoje da população do globo, certo? E consome 25% da energia do planeta. Olha, se todo mundo fosse adotar o modelo americano, o American Way of Life, diz, né? Então o planeta não seria suficiente. Se cada chinês tivesse um carro e aqueles carrões americanos puxando petróleo, não ia ter para todo mundo, você está entendendo? E é por isso que tem que manter a África naquela miséria que ela está. Então, o sistema tem que ser racional. Quando você fala, nós vamos abrir cada vez mais de desenvolvimento, cada vez mais nós vamos abrir hidrelétrica. Então, nós vamos fazer Belo Monte, nós vamos fazer a de Santo Antônio, Giral, no Rio Madeira e tal. Desastres ambientais como Tucuruí, foram feitas a invasão de quilômetros e quilômetros de floresta, entende? Todo mundo achava que aquilo era progresso. O projeto Jari teve para fazer papel, celulose. Aquilo foi um crime contra a humanidade, não é verdade? Então por isso que eu sou contra a construção da usina de Belo Monte. Por quê? Você vai atingir as comunidades indígenas, quilombolas, áreas que são preservadas, e você vai inundar uma parte grande da grande volta do Rio Xingu. Então, isso tudo tem um preço enorme no futuro. Então, você não racionaliza, você faz pequenas hidrelétricas, ou então você não usa energia eólica, não usa que é ventos, né? E a energia solar, e você tem que ter uma matriz energética que não é a mais fácil, né? E mesmo com a descoberta do pré-sal, todo esse manancial de óleo que nós temos aí, nós temos que usar com racionalidade, porque o que está se fazendo, ao fazer o leilão de Libra, para os estrangeiros, as empresas estrangeiras virem aqui, também é criminoso, porque aí sim você vai puxar o petróleo, mas não para dosar ele de acordo com as necessidades, para investir na educação, na saúde e outras coisas. Você vai dosar a produção, a venda, então você vai entregar petróleo para essas empresas estrangeiras mandarem para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, e isso tem uma lógica, que é a lógica deles. Então, na verdade, pensar estrategicamente é pensar de uma forma ambiental, né? E isso se faz desde as pequenas questões. É um problema pedagógico, educativo. É preciso muita pedagogia nas escolas, é preciso muito ensinamento. Só que à medida que você vai ensinando, você vai ver que os inimigos disso, a professora estava falando aqui, eu não quero achar nenhum culpado, aí eu tenho a diferença, eu quero achar os culpados. Quando o cara da especulação imobiliária quer derrubar a mata para construir um condomínio de luxo lá, ele ganhou o inimigo comigo, entendeu? Eu quero que aquela mata seja preservada para todas as crianças da região.
E não tem conversa com esses caras, porque eles compram o prefeito, o vereador, eles subornam, eles pagam propina e assim por diante, entende? Então, para proteger, né, você tem que ter uma certa radicalidade. É por isso que nós estamos fazendo um enfrentamento com eles. Quem defende os índios no Brasil? A cultura é a seguinte: os índios são vagabundos, não trabalham. Mas quem é que disse que o índio tem que trabalhar? Entende? Quando os portugueses chegaram aqui, eu só tinha os índios, a terra era deles. Tá certo? E ele, quando você diz que tem uma reserva indígena, você está tendo uma garantia que aquela reserva pode ser preservada. Porque eles fazem questão de preservar. O rio é a vida deles, é a pesca deles. A floresta é a caça deles. Deputado, na verdade eu acho que nós podemos levar o debate ainda mais. Eu sou índio puri, tirado da minha terra, minha bisavó escravizada. Eu estou aqui e eu perdi essa sensação de posse da terra, mas não a posse de um certificado, a posse de que eu faço parte disso. Isso, exatamente. Então, inclusive, eu botei para ler, eu dei concluído essa semana um artigo da grande psicanalista da Comissão Nacional da Ambiental, inclusive a Maria Rita Kel, que teve lá com os Guaranis e Kaiowás. E eles estão se defendendo com um pauzinho desse tamanho. O menino estava com um pedaço de pau contra os pistoleiros do Hitler. Entende? E eles iam dormir à noite, tinha uma lanterninha. E ela foi lá e falou assim: os índios não querem a propriedade, eles querem o pertencimento, porque ali estão a terra dos antepassados deles, daqueles que eles acreditam estarem ainda vivendo com eles. Uma espiritualidade que não é entendida pelos que querem a terra apenas para a propriedade. Eu quero a propriedade para plantar soja, entende? Eu quero a propriedade para isso. E digo mais, o que é mais perigoso, tanto no Código Florestal como agora na questão indígena, é que os grandes capitalistas do campo, os chamados ruralistas, os donos do agronegócio, usam os pequenos proprietários como ariete. Pequenos, você que derrubou a sua mata, lá você vai ter que recompor, você vai ter que pagar muito. Na verdade, eles estavam defendendo os interesses deles, porque o governo deu anos e anos para a recomposição, o governo deu estímulos para a recomposição, mas ele falou assim: não tem que recompor nada. Então, agora com os indígenas também, os inimigos, os que mais batem são os pequenos. Quem está por trás, manejando a questão, são os grandes proprietários. É o Ronaldo Caiado lá, o Colato, todos esses deputados, o Lupion, os fazendeiros. Se vocês assistirem, já deve estar no meu site aí, no ivanvalente.com.br, o debate que eu fiz com o deputado Moreira Mendes, que é uma hora sobre a questão indígena, vocês vão entender perfeitamente qual é o interesse deles. Eles não conseguem entender qual é o papel, não só ambiental, cultural, das comunidades indígenas e os direitos dos indígenas. Eles não têm memória, né? Aqui no Brasil, o Serviço de Proteção ao Índio agora estão criminalizando a FUNAI, estão esvaziando a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, dizendo que ela só produz laudos fraudulentos, antropológicos, né? Mas antigamente o que aconteceu foi o seguinte: no Serviço de Proteção ao Índio, quem leu o famoso clássico brasileiro da literatura chamado Paru, do Antônio Calado, né, vai entender o que aconteceu aqui. O Serviço de Proteção ao Índio jogava roupas com varíola e gripe infectadas dos aviões para os indígenas, que dizimava os indígenas. Vocês sabem que o contato com um povo que não tem imunidade, né, você dizima na mesma hora. Só viu o filme foi feito sobre os Vilas Boas agora, o Xingu, né, está passando aí. Eles mostram isso, né? Quer dizer, o próprio contato com o indígena pode levar a uma dizimação, porque eles não são resistentes nem ao vírus da gripe. Então ele tem que se acostumar. Agora já sim, né? Várias aldeias estão mais, vários tribos já estão. A minha desapareceu. Já estão aculturadas e tal, já passaram por gerações, etc., com resistência. Mas se você pegar uma comunidade isolada, né, você dizima na mesma hora. Então tudo isso faz parte de um universo que nós estamos vivendo, em que tanto a questão urbana quanto a questão rural,
é de interesse da sociedade. A qualidade de vida, uma outra sociedade com igualdade, com justiça social, passa também e passa radicalmente pela questão ambiental. Mas é preciso compreender, inclusive com dados científicos, né? Então, quando nós tivemos um grande embate lá sobre o Código Florestal, tinha um estudioso da ESAL, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, de Piracicaba, a maior escola de agronomia do país, ele fez um levantamento, quando os ruralistas falavam, não tem mais terra para plantar. Ele foi lá e levantou tudo pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entendeu? Levantou tudo e falou o seguinte, na mão dos particulares, ainda tem 110 milhões de hectares de terra, e eles só plantam 70. E eles querem invadir as terras públicas, que são os parques, as áreas de preservação, as terras da União, as terras indígenas, que também são terras da União. Então, se nós somos um país, eu queria finalizar com isso, já estou no tempo aqui, queria dizer a vocês o seguinte, se nós somos um país que ainda preservou a sua biodiversidade, em grandes casos, particularmente na Amazônia, 56% da Amazônia ainda está preservada, certo? 56% praticamente do território nacional. Aqui está pago, né? Aqui o Nordeste todo, etc. O que a biodiversidade pode me fornecer? Que modelo nós podemos ter no futuro? Que não seja só exportar soja, carne, passar a motosserra e avançar a fronteira agrícola. Tá certo? É isso que a gente chama de reprimarização do país. Reprimarização porque lá no tempo dos canaviais, da invasão holandesa, nós éramos exportadores de açúcar. Há 400 anos atrás. Entende? Nós voltamos a ser exportadores de matéria-prima, commodities, que eles gostam de falar em inglês, né? E isso significa o quê? Nós não podemos ser um país que agrega valor aos produtos que nós fazemos, nós não podemos ser o país da indústria do futuro, que é a indústria da química fina, que está na Amazônia e está no conhecimento da biodiversidade, entende? A indústria farmacêutica, nós não podemos ser. Eu gosto sempre de dar um exemplo de que como é que um país se desenvolve e por que não tem que privatizar como se faz aqui, ou bater o martelinho da privatização do petróleo, da telefonia, disso, daquilo, etc. Como eu tive que estudar uma questão, que é a questão farmacêutica, eu vou dizer para vocês o seguinte, talvez seja uma das indústrias mais perversas e mais lucrativas do mundo, é a indústria farmacêutica. E ela vive de conhecimento das substâncias, certo? Então eles pagam muita pesquisa. Vocês sabem qual é o antihipertensivo mais vendido no Brasil e no mundo? Chama Captopril, né? Tem vários, né? Milhares. E hipertensão é um problema de 30% da população, medicamento de uso contínuo, certo? Da onde vem o princípio ativo básico do Captopril? Do veneno da jararaca, cobra brasileira. Essa é a nossa biodiversidade. Ela mata porque a hora que ela pica o veneno, cai a pressão a zero, ela mata. Os cientistas foram lá, pegaram o veneno, estudaram a composição do veneno e falaram, esse aqui é o princípio ativo. Até hoje está sendo usado. Quem se apropria? Os royalties, né? E a patente? A indústria americana ou europeia. Então, se você tivesse laboratórios aqui que pegassem as ervas, entende? O estudo dos animais, das plantas, conhecimento indígena empírico, entende? Que fizesse disso ciência com universidade no meio dos mananciais de biodiversidade que nós temos, então nós teríamos aí uma futura indústria farmacêutica aqui. Por isso que tem pirataria na Amazônia. Os cientistas baixam lá, inclusive vestido de jesuíta, outro de padre, para pegar o besouro, não sei o quê, e assim por diante. Então, sala de aula, criando consciência, mas tomando consciência também que atrás da destruição ecológica está o lucro. Então, os interesses de ordem econômica, de setores econômicos da sociedade. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que é anticapitalista e socialista, tá? Queria deixar um abraço a todos vocês aí, que meu tempo está esgotado, e agradecer pela atenção. Um grande abraço a todos. Afinal de contas,
um defensor convicto das causas ambientais. Né? Tenho certeza que em outras oportunidades a gente vai restabelecer o debate. Esse é um assunto que não se esgota no dia de hoje. Nós tivemos que interromper a fala do Carlos Alberto, ele só vai fazer a conclusão dele, né, para a gente poder abrir os debates e encerrar o nosso fórum por enquanto, ok? Então o Carlos Alberto vai concluir a sua exposição, ficou faltando um pedaço, né? O tempo é meio complicado de se controlar, então vou deixar a palavra com ele aqui no momento. Vamos dar uns 5 minutos para o café então, rapidinho, né? 5 minutos para o café, aproveitar o cafezinho ali, já retoma, já encontramos. Vamos dar uma iniciada, né? Eu estava fazendo a apresentação sobre a revisão da lei do Guarapiranga, e aí a professora Isabel tinha que um compromisso, o Ivan Valente também tinha um compromisso, então eu vou dar uma retomada rápida. Bom, no trabalho de pós-graduação, eu coloquei algumas sugestões, né, para a questão da lei da Guarapiranga. Uma questão que está na lei e que, na verdade, não aconteceu, é a ampla divulgação da legislação. Né? Então, quer dizer, muita gente não conhece a lei da Guarapiranga, alguns nem sabem que existe essa lei. Né? Então, essa ampla divulgação foi feita e ela tem que ser feita. A criação da sede que agrega o escritório regional da agência de bacia, que também está na lei, tinha prazo, não foi feito. E também a proposta do Conisud de ter um escritório de planejamento regional pensando a região. Bom, ali também fala que alguns instrumentos da lei da Guarapiranga, na verdade, não foram colocados em prática. Desde 2006, tem muitos instrumentos que não foram colocados em prática. Retomar a fiscalização integrada. O que é a fiscalização integrada? Você coloca fiscais das prefeituras, fiscais do Estado. Né? Essa é a chamada fiscalização integrada. Existiu uma época, o SOS Mananciais, né? Era uma fiscalização e a intenção é que isso precisa ser retomado. Porque não adianta você ter uma lei bonita no papel, restritiva, e não tem fiscalização. Se a lei de trânsito fala que nós temos que usar cinto de segurança, mas não existe a fiscalização, o que vai acontecer? As pessoas vão estar sem cinto de segurança, não é errado? Então não adianta você ter uma lei no papel falando que tem que fazer isso, aquilo outro, e não há quem fiscalize. Eu acho, na minha opinião, é uma das questões que de 2006 para cá tem muita ocupação irregular, muito desmatamento, por falta de fiscalização, né? Precisa de ter um sistema de geoprocessamento mesmo, via satélite, fazer uma fiscalização. Precisa ter preservação de quem denuncia, né? Uma preservação, porque eu já fui ameaçado com as 2 vezes. Agora o boato que corre lá na minha cidade é que quando a polícia ambiental vai lá e embarca uma obra, eu sou denunciante. Só para vocês terem ideia de como é a situação. Você é um militante na área do meio ambiente, agora isso quer dizer que você é denunciado. Então que a denúncia ela tem um sistema que você possa denunciar e você tenha o seu direito preservado do anonimato. Bom, os municípios precisam ajustar seus planos diretores. Os planos diretores do nosso município, a maioria não está compatível com a legislação estadual de mananciais. O governo federal e estadual precisa verificar a questão da compensação financeira. O que é a compensação financeira? O município ele tem que exceder algo a troco dessa preservação. Nós temos aqui do lado Barueri, né? Condomínio fechado, tem um monte de indústria. É uma cidade rica, não tem restrição ambiental. Agora, por exemplo, estão retirando água do rio São Lourenço. Se eu não me engano, a tubulação que dá para uma pessoa entrar dentro, sugando essa água, investimento de bilhões, que vai para abastecer o município de Barueri. R$1 milhão para Barueri é dinheiro que pinga. Agora, o que é R$1 milhão para Juquitiba? O que é R$1 milhão para São Lourenço da Serra? Quer dizer, o que eles recebem em troca da preservação? Então essa é uma discussão antiga, a compensação financeira por ser município de manancial.
Estudar linhas de incentivo e atividades econômicas compatíveis com a região. Nós sabemos que a nossa região, a maioria da população trabalha fora. Nós somos considerados cidade dormitório, ou seja, o camarada trabalha fora, só volta na cidade para dormir. Então, criar linhas, né? Geração de renda para que a população se fixe aqui, mas atividades compatíveis. Até uma época eu defendia, sitiantes chacareiros, que tem um estudo, olha, você pode criar abelha, você pode plantar palmito, que não precisa derrubar mata, tipos de estudo e financiamento para que ele tenha a sua propriedade, uma atividade econômica sem degradação. Hoje nós temos a dificuldade, eu fui para Paulista, numa reunião, na Fiesta, no Comitê da UTT, saí de casa às 6 horas da manhã, cheguei lá às 10 horas da manhã. 1h20 eu estaria em Campinas, 4 horas, se eu pegasse a BR no outro sentido, eu estaria em Curitiba. Esse é o trânsito de São Paulo. Primeiro que o transporte de massa é ruim mesmo, né? E o pessoal também usa o seu carro por isso, a grande realidade é essa. Segundo, é que na verdade boa parte dos empregos, boa parte dos serviços, até de saúde, está na capital. Então eu também defendo a descentralização. A nossa região tem que ser autossustentável, né, do ponto de vista de moradia, de educação, de trabalho, mas tudo isso compatível com a questão ambiental. Também precisa estudar a questão da compensação, pagamento de serviço ambiental. Isso é uma palavra interessante, pagamento de serviço ambiental. O município de Extrema, em Minas Gerais, ele paga para as pessoas preservar dentro da sua propriedade, eles recebem, porque a preservação ela tem um serviço ambiental à sociedade, né? Então eles recebem incentivo para preservar a sua propriedade. Esse tal de PSA, quem quiser pesquisar na internet, quem gosta da questão do meio ambiente. Seria semelhante a você tem petróleo dentro do seu terreno, você paga por isso, você tem água, você paga por isso, né? Então, preservar a mata e tal. Aí, beleza. Sistema de recursos hídricos, revisão da lei. Atualização do PDP a cada 2 anos. E uma discussão pública. PDP é Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental. Ele existe, mas pouca gente tem acesso, ele deveria ser maior que o próximo. Bom, do Conselho Geral, do tripé da sustentabilidade, a palavra sustentabilidade, ele tem um tripé: a questão econômica, a questão social e a questão ambiental. Então eu peguei 3 figuras que representam. Então todo o projeto, para ele ser sustentável, ele tem que ter a questão econômica. Ninguém vai fazer nada se economicamente não seja viável. Não existe projeto que não tenha que ser economicamente viável. Essa é uma questão. Outra questão, tudo que é relativo ao meio ambiente tem que ser preservado. Se o cidadão quer fazer um empreendimento, ele tem que fazer tudo o que a lei manda. Tudo que a lei manda. Então a questão ambiental tem que ser contemplada. Outra questão que é pouco falada é a questão social. Qual a importância social, qual é o trabalho social na comunidade do entorno? Juntando essas 3 esferas, e elas em comum têm a questão da sustentabilidade. E quando a gente fala do tripé, se uma das pernas do tripé não funciona, ele não é sustentável. Você já colocou um tripé, tem 3 pernas, tira uma perna para ver se não cai. Então ele cai. E aí, outro que eu vi ali, social, ambiental e econômico. O meio, quando se encontra, sustentável. Se você juntar o ambiental e o social, é um projeto suportável. Se juntar econômico e social, é um projeto equitável. Se juntar o ambiental com o econômico, é um projeto viável. Então é isso que eu achei. Eu fiquei até 3 horas da manhã na internet para trabalhar. Então o desenvolvimento sustentável, o tripé de sustentabilidade empresarial, o ambiental, econômico e financeiro. Aí ele fala, especifica o que é o ambiental, o que é o social, o que é o prosperidade. Eu costumo dizer o seguinte: não dá para você ser um ambientalista que é contra tudo. Na sua casa você tem tinta. Você depende da indústria para sobreviver, não adianta. Negócio de falar que você é contra tudo, então vai morar igualzinho lá no meio do mato. Entendeu? Então a gente luta para que a coisa seja sustentável. Entendeu? Quer fazer um empreendimento, ele tem que respeitar o meio ambiente. Entendeu? Ele tem que ter a questão financeira, mas ele tem que respeitar toda a questão ambiental. Não dá para o camarada fazer uma mineração, ele vai lá e faz um buraco, enfia o dinheiro no bolso, quando acabou aquela mineração ele vai embora. Isso daí quer dizer que ele foi lá e ganhou dinheiro e não se preocupou com a questão ambiental. Então já está fora. Como aconteceu no Parque
Parque Riso, né? O cidadão explorou lá, e aquilo estourou o lençol freático e abandonou a história que a gente ouve lá. Né? Virou uma lagoa, uma época virou cemitério de carro, e aí no programa Guarapiranga o Estado assumiu aquilo e fez um parque. Então, quer dizer, o projeto hoje ele tem que estar garantido a questão ambiental. Próximo. Você falou de qual parque? Oi? Que parque? Parque Riso, antigamente era criador. O Riso de Embu? Em Buda Atrás. É estadual? Depois o Estado acaba assumindo aqui. Bom, eu só vou terminar rapidinho e já vou abrir a palavra para todo mundo. Né? Próximo. Eu não vou nem comentar isso aqui. Bom, na nossa região está sendo colocado 2 grandes empreendimentos. Um é Aeródromo Arca, que tem esse site, www.aerodromoarca.com.br. Esse é um projeto mais ou menos dele. Está na divisa de Imbuguaçu. Estou tentando aprovar esse projeto do tal do aeródromo. Vocês podem pesquisar qual é a defesa que eles falam muito próximo. Aqui tem mais ou menos um projetinho, eles falam, são 4 milhões de metros quadrados, fase 1, 440 mil metros quadrados, pista, ele fala no site, não vou dar detalhes aqui próximo. Ali mais ou menos a área que vai ocupar, aqui é o Rodoanel, aqui já é Imbuguaçu, aqui é São Paulo, está bem na divisa, e aqui essa estrada do Jaceguaba, a discussão é, você faz aeroporto, e para poder acessar o Rodoanel, vai ter uma abertura para o aeroporto do Rodoanel, está uma discussão brava, tem muita gente contra, está na Câmara Técnica Comitê da UTT, quem puder, agora, dia 18, no prédio da Sabesp de Pinheiros, o chamado prédio Pudim, vai ter uma discussão, possivelmente que eu vou falar também do aeroporto Parelheiros. É o mais conhecido aeroporto Parelheiros. Próximo. Bom, aí também mais detalhes desse aeroporto. Ele fala que vai usar 15% da área. Fala que o aeroporto vai usar pequenas, não vai ser de carga, vai ser jatinhos, coisa do tipo. Né? Próximo. Ninguém vê como Bom, e depois a questão da mineração. É uma mineração também no Iguaçu, uma época existiu, foi embargada. E agora ele está novamente fazendo. Também teve um problema na Câmara Técnica do Tietê, muito mal feito aí a rima. Citou o Rio Cotia, o Rio Tietê. Como que pode? Aquela nossa região não tem nada de Rio Cotia e Rio Tietê. E por aí os técnicos já gravando, mas também estão discutindo essa questão dessa mineração. Próximo. Aqui está mais ou menos a área, a quantidade de corte, mas sempre próximo da casa do seu Rodrigues. Eu quiser morar mais ou menos por aqui, que amanhã inclusive vai ter um churrasco na chácara dele, quem puder aí, está convidado. É a confraternização do nosso povo da cidadania. Então, aqui está essa mineração que está tentando o seu licenciamento. Próximo. Então aqui já tinha uma lagoa, né? E tal, estou tentando reativar essa lagoa, porque ele foi embargado e tal. Próximo. E aí eu quero encerrar com a frase do Oscar Niemeyer: a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. E aí o objetivo agora, eu coloquei esses 2 empreendimentos para você ter noção dos grandes empreendimentos que estão tentando aprovar na região. E na verdade a sociedade civil é assim, a gente nunca fica sabendo de nada. É tudo, a lei específica, ela está sendo debatida, ela ficou 1 ano sendo debatida no Conisur. Entendeu? E assim, o poder público, ele discute entre eles há muito tempo qualquer coisa. Quando eles se fecham entre eles, aí eles vêm e fazem uma audiência pública, assim, rapidamente, né? Isso que acontece de modo geral, e aprova as coisas na base do atropelo, e assim que nós, sociedade civil, vivemos. Né? Então agora eu queria aproveitar, abrir a palavra para quem tem pergunta, quem tem um questionamento, porque eu acho que é muito importante também o pessoal falar a respeito. Quem se inscreve aí? Tem uma professora aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de saber se você vai mandar esse trabalho por e-mail para todo mundo. Era importante para a gente poder acessar o site. Foi muito interessante isso que você apresentou aí, do organograma, isso em todos os eventos que nós temos ido. Eu nunca vi alguém apresentar um negócio assim que fica tão didático e tão claro, né? Então, meu nome é Lucília, eu sou de uma ONG ambientalista do Rio das Águas. Nós estamos muito graves com os desmandos na questão
Trigal, Largueiros, e sempre nós procuramos alguém de Itapecerica, porque nós já temos gente em Cotia, né, que se uniu ao nosso grupo para lutar pela região. Mas alguns debandam, outros têm mil compromissos, e a questão é muito difícil, né? Vou levantar para ser filmado aqui, vai aparecer na rua. Vamos lá. Então eu gostaria de saber desse empreendimento o seguinte, Carlos, alguém no município ou um grupo está fazendo uma forte pressão contra isso? E um ponto pacífico é, nós não podemos aceitar esse tipo de empreendimento, nenhum desses aí, numa região de manancial, de mata, nós não podemos, tem que sobrar alguma coisa, gente, todo mundo fica desesperado. Eu encontrei com uma pessoa que dizia todo momento assim, eu não aguento, daí dava um minuto de sentir a porque as pessoas ficam em desespero. Isso é a questão do aquecimento global. Nós não vamos aguentar, nós temos que ter a mata para formar unidade atrás de chuva, né? Senão vai ter proliferação de insetos, de dengue e tudo mais. Aliás, eu já li que os mosquitos da dengue ou da leishmaniose, eles vivem esvoaçando no topo das árvores. Você tira a mata, eles descem na caixa e causam morte. Então, eu gostaria de saber, no município, se tem alguém no grupo Itapecerica contra esse empreendimento e se dá para formar uma comissão para reagir em todas as instâncias uma vez que daí não podemos aceitar. E você sabe de antemão que isso, tecnicamente, é inviável. E tudo está a nosso favor. Então nós só temos que reagir contra isso. Tá bom? Tem que formar o grupo e lutar contra isso. Eu já vi até lá uma petição da live contra esse negócio. Temos que ver isso aí, se existe mesmo essa petição, se eu não estou enganada. E vamos fazer de tudo para lutar contra isso. Não vai ser o nosso golpe. Vou responder rapidamente a questão da Lucila, e todo mundo tem direito a falar. Rapidamente o que ela colocou. Bom, quem está por trás do Heraldo Duarte? O filho do Paulo Scaff, presidente da Fiesp, André Scaff, que está na memória, e alguém ligado a Camargo Correia. Aquele condomínio que eu mostrei, o patrão, ele é dono, o filho da dona é proprietário da terra, parece que ele vai entrar na sociedade com a terra e vai ter investimento, diz eles. Se você for pesquisar aeroporto Arpia, você vai ver que eles falam para investir R$1 bilhão, investimento do bolso deles sem sentido. Então quer dizer, tem aí uma força. Agora, eu sei que eles têm um parecer desfavorável da própria Prefeitura de São Paulo. O plano diretor da Prefeitura de São Paulo já alega que ali não tem nada de plano diretor, né? Mas como está em discussão o plano diretor de São Paulo, nada impede que seja mudado por interesses, né? Então, assim, existe um movimento, você pensa na internet, contra o aeroporto Parelheiros. Existe um movimento, é um pessoal muito forte que está correndo, que está brigando. Divulga. E a própria internet tem, se pesquisar aeroporto Arco ou aeroporto Parelheiros. Não, desculpa que eu queria só. Não, mas eu acho que a gente tem que respeitar a ordem de inscrições. Cada um toma a palavra aqui. Obrigado, Carlos. Eu quero propor que nós continuemos no próximo momento e que ele seja breve. Eu só gostaria de mostrar para vocês algo que pode te deixar um pouco mais tranquilo, Marcelo. Eu quero mostrar esses dados que são em referência a um imposto, que é o ICMS. Parte desse imposto, ele deve ser revertido para municípios que têm área de proteção ambiental. Para você ter uma ideia, eu tenho gráficos aqui que mostram municípios que ganham até 3 milhões de reais por ano só para poder fazer manutenção das suas áreas, né? Não é só essa forma de recurso que o município tem também, não. Só na nossa região aqui, da lei da Guarapiranga e da lei de 97, o artigo 34 da lei 97 fala que os municípios eles precisam ter compensações financeiras por ser área de proteção de mananciais. Essas compensações podem também gerar subsídios para você ter uma série de recursos aqui, de alternativas de trabalho, né? Não só a lei de 97, como a 12.233 também tem normatização de vários fundos que é para ser investido nos municípios, em Imbu, em Cotia, em São Lourenço, em
produtiva, em Itapecerica da Serra, mas esse recurso não chega aqui, porque os nossos representantes, eles precisam ser mais ágeis na busca por esses recursos, que vai dar conta dessas demandas que nós precisamos. Outro recurso que não é explorado nessa nossa região é o ecoturismo. Para você ter uma noção, a nossa região, no livro feito pelo Edson Hendrick, Aves da Grande São Paulo, mapeou 301 espécies de aves. Tem muita gente que gosta desse tipo de turismo, que é o de vir fotografar, que é o de vir observar, e gera receita para a hotelaria, para o comércio, para restaurantes, e isso gera emprego. Então nós temos sim possibilidades, elas não são exploradas ainda. Para você ter uma ideia, só do ICMS ecológico em 2010, só um tempinho aí, eu vou mostrar o mapa, e aí eu já encerro essa fala, mas quero te mostrar essa possibilidade. Uma coisa, Marcelo, que não dá para a gente fazer é imaginar que o nosso município vai ter a mesma vocação de São Paulo. Aqui tem mata, e essa mata mantém a água de São Paulo, mantém a água nossa aqui também. Então as alternativas devem ser outras. E eu entendo bem quando você fala que aqui nós temos um aluguel muito alto e que nós não temos emprego. É verdade, nós temos que conviver com a situação de ser uma área de preservação de mananciais, mas existem possibilidades econômicas que podem ser adaptadas aqui, que a gente ainda não viu acontecer. Então eu acho que você tem razão, a professora tem razão, ela tem razão, todos nós temos. Só que existem coisas que precisam acontecer ainda aqui no município, por ser área de proteção, que ainda não aconteceram, que é responsabilidade do poder público. Então eu vou só mostrar isso para você ter uma noção dessa situação. Posso ter, Quando ele coloca aqui, eu só viu. Seu nome é? Luci, olha, vou ser muito honesto. Eu milito desde 95, tem movimento ambientalista sério igual de você. E tem uns movimentos meio elitizados que não vão de pobre. Tem. Vai desculpar, tem. Eles dão uma de ambientalista, mas na verdade não quer o pobre morando perto da casa deles. Mais ou menos assim. Bem por aí o negócio. Então assim, quando a gente fala do tripé, da questão social, porque você faz uma água espraiada ali no centro de São Paulo, faz uma ponte bonita, espraiada, e aonde foi morar o povo daquela favela? Deram 5 mil reais para cada um. O cara estava queimando uma carne, achando que estava resolvido, que nem saiu do barraco. Chega o maluco e mete o trator em tudo. Trata o povo humilde como rato. Trata o povo humilde como rato. Agora, nós temos uma diferença. O SOS Mata Atlântica tem Fábio Feldman, tem outros companheiros aí, mais reforçados, conseguem chegar no governo. É uma diferença da gente. Então vocês de repente podem ser atendidos lá no Polistudo, e o Carlão e a dona Lucila são malquíssimos, né? Mas vocês têm força e é importante também estudar a gente. Até para trabalhar nesses lugares tem preconceito com todo. Tem tudo. Até para trabalhar. Por outro lado, sempre pode entrar na questão da cota racial. Eu acho direito. Não é questão comunitativa, é questão às vezes a preservação da vida. A vida do ser humano e a vida do mundo. Acontece com o ser humano, o pobre, precisa de qualidade de vida. Porque, querendo ou não, essa disputa por trabalho, estudar, trabalhar. Eu entendo até, aí você vai concordar comigo, você vai concordar comigo. Que falta no estado de São Paulo. Deixa ele falar também. Posso só concluir? E aí você só mostra o mapa e aí eu encerro essa fala aqui? Olha. Então, este mapa mostra a distribuição do ICMS ecológico. Olha onde não tem a distribuição. Mas esse imposto já existe há 10 anos. Nunca os municípios desta região conseguiram essa verba. Agora eu não entendo por que não foram atrás desse recurso.